Sejam muito bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Jaque Gurgel, empresária do ramo de laços há 7 anos e meio. E durante toda essa jornada, eu já errei muito. Para que você não precise errar o quanto eu errei, eu decidi, né, há 2 anos, começar a compartilhar as minhas experiências, o meu conhecimento que eu fui adquirindo aos poucos com cada erro, tanto lá no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, né, que é o @jaquegurgel. Lá eu trago muito conteúdo, tanto em relação a vendas, como também em relação a marketing digital, direcionado para quem é laceiro. Então, é um conteúdo muito específico para te ajudar também nessa sua jornada, para que você não erre tanto quanto eu errei. E por isso também eu estou aqui agora no YouTube. E para começar, eu desenvolvi um curso gratuito de laços lucrativos, porque toda empresa, para crescer, ela precisa de lucro. E para você ter lucro, você precisa fazer boas escolhas, escolhas inteligentes, tanto em relação ao que você vai produzir, como também, né, você precisa vender. Então, a gente precisa entender que é um processo e muitas vezes, por não entender como funciona esse processo, a gente se apressa. Por quê? Porque a nossa alma laceira, a nossa alma artesã, ela fala mais alto e a gente acaba cometendo alguns erros iniciais, como, por exemplo, não saber quais tipos de laços trabalhar. Às vezes você começa, e aí o que que você faz? Ah, eu comecei a trabalhar com laços agora porque eu vi alguém fazendo, achei legal, então eu vou ver o que ela faz ali e vou meio que aprender aquilo ali também, para eu aplicar dentro do meu negócio, para eu desenvolver o meu negócio. Às vezes você nem precisa ser iniciante, às vezes você já está na sua estrada aí com o seu negócio de laços, mas ainda assim você sofre com esse problema, justamente por quê? Porque você fica dependendo do que outras pessoas estão fazendo para você fazer também. E esse erro, ele é silencioso e ele traz vários outros erros. Como, por exemplo, à medida que você não sabe exatamente o que você vai produzir, você fica esperando outras pessoas produzirem para você reproduzir, o que que acontece? Você deixa de pensar no seu público, no que funciona para o seu negócio. Eu sempre falo que não existe uma verdade absoluta dentro de negócios. Negócios precisam estar alinhados com a realidade, precisa estar alinhado com onde você está hoje, até onde você quer chegar. Então, tudo isso vai interferir. Mas tem uma coisa que pode funcionar para todo mundo, que é trabalhar com laços lucrativos. Mesmo que você esteja começando ou que você já trabalhe com laços, você precisa ter uma linha de laços onde você consegue uma margem de lucro maior. E aí, o que são esses laços lucrativos, né? Para a gente entender aqui. Por que que eu criei esse curso? Os laços lucrativos são aqueles que são vendáveis, né? Que são fáceis de vender e também que eles são fáceis de produzir, que levam pouco material, ou seja, tem um custo do produto reduzido, né? Seja porque você consegue fazer mais modelos em menos tempo, então você precisa ter uma habilidade técnica ali, você precisa ter uma facilidade, como também são laços que você vai gastar pouco material e isso vai interferir no custo do produto e aí te permite que você trabalhe com uma margem de lucro maior, já que precisa de um público alinhado. Outro ponto também é que quando você fica muito refém do que outras pessoas estão fazendo, isso vai interferir também nas suas compras. Então, quando você entende isso aqui, você começa a ter consciência de como tomar decisões melhores, mais inteligentes dentro do seu negócio. Você vai escolher laços que fazem sentido, tanto para o seu público como também para você, né? Porque não adianta a gente ficar refém do novo modelo, refém de modelos diferentes, buscar trazer um número grande de variedades, achando que isso vai fazer a gente vender mais. Porque imagina, você começa a trabalhar com laços. Tendo dom ou não, facilidade ou não, você vai precisar aprender a técnica para cada laço. E aí, ao invés de você aprender, desenvolver a técnica, aprimorar e ter um resultado excelente naquele modelo, muitas vezes você acaba pulando etapas desse processo de aprimoramento da técnica. Por quê? Porque você está sempre focando num novo modelo de laço que você vai aprender. E isso pode te custar muito, porque vai te custar um tempo. Trabalhar com laços não é só produzir, é uma das fases que você vai precisar encarar dentro do seu negócio. E se
você fica focada somente nisso, você tira um pouco o foco das vendas e acaba que esse laço ele vai deixar de ser lucrativo. Lucro só vem com venda, tá? Então a gente precisa buscar muito esse equilíbrio. Eu sei que é muito difícil no início, porque você está muito ansiosa, você quer aprender, é muito gostoso aprender algo novo, é muito gostoso você ter um resultado de um laço ali que você acabou de aprender e você dizer, nossa, como ficou legal, eu quero ver esse laço aqui em outras cores, eu quero ver outro modelo de laço parecido e tal. E aí você vai nesse ciclo vicioso, e aí você esquece do que é importante para o negócio, que todo negócio, para crescer, precisa lucrar, e para lucrar precisa vender, tá? Então a gente precisa ter muita consciência disso, isso aqui é muito importante. E às vezes quando a gente começa assim, ó, a gente não consegue enxergar nada para além daquilo ali, de novos laços, novos modelos, de querer aprender, de querer melhorar, de querer se sentir cada vez melhor enquanto laceira. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Eu tô aqui para abrir os olhos de vocês. Então, para você ter lucro de verdade com o seu negócio de laços, você não precisa de uma grande variedade de modelos. Você não precisa produzir, aprender, porque isso vai te tomar tempo. O tempo que você leva aprendendo novos laços, você poderia estar aprimorando e poderia estar vendendo. Quando você fica olhando muito para o negócio do outro, você acaba tomando ele como parâmetro. E aí vê, nossa, fulana de tal lançou tal coleção e teve muito sucesso. Então, significa que eu também vou ter se eu fizer. E não é assim, tá? Às vezes isso pode não estar alinhado com o seu público, com o preço que você está colocando ali. Às vezes a pessoa trabalha com um laço que é mais elaborado, que tem mais material, mas ela consegue um preço justo para aquele produto. Mas se você for colocar dentro do seu negócio, você vai reduzir muito a sua margem de lucro, você vai lucrar muito pouco, justamente porque você não consegue praticar aqueles preços, e aí, por conta disso, você vai estar prejudicando a sua lucratividade. Sendo que se você escolhe e mantém ali modelos mais básicos, modelos que levam uma fita única, por exemplo, você tem uma capacidade de produção maior, porque você consegue produzir mais em menos tempo por conta da sua habilidade, por serem também mais fáceis, por serem mais simples, na verdade, e também por ter um custo mais baixo, você consegue ali manter a sua margem de lucro. Ok, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando você é uma laceira refém de tendências, isso interfere diretamente nas suas compras. E aí você precisa investir mais e mais em material, gastar mais com frete, né? Porque dificilmente a gente consegue encontrar todo tipo de modinha perto da gente. Às vezes tem um aqui no estado, outro em outro, é outra fornecedora que tem. E isso vai interferir no caixa da sua empresa. Tá, Jaque, mas quais são os laços lucrativos que podem funcionar para qualquer pessoa, né? São os laços básicos, são os laços de fita única, são aqueles laços que, como eu já falei aqui, levam pouco material e por isso você consegue reduzir o custo. São laços mais simples, onde a técnica é mais simples e você consegue, inclusive, variar. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um lacinho aqui que você vende a unidade, que você vende a duplinha. Então, com o mesmo laço, você faz apresentações diferentes, você vende para pessoas com estilos e necessidades diferentes, entende? Então, independente do nicho que você atue, mesmo que você trabalhe com laços mais elaborados, cabe sim incluir dentro do seu negócio uma linha de produtos mais vendáveis, mais lucrativos, uma linha de produtos mais básicos. E se você está começando, você vai começando com o que funciona, com o que você sabe que funciona inicialmente, que são esses laços lucrativos, que toda mãe, independente do estilo, ela vai precisar. Laços básicos, eles se tornam mais vendáveis também pela própria característica. É um laço coringa, combina com tudo, em qualquer ocasião, facilita na hora de você fazer a apresentação desse laço, tornar ele mais desejável, mostrar para a mãe o quanto vale a pena investir naquele laço, porque além dela investir mais barato do que um laço bem trabalhado, né, ela vai poder usar com tudo, combinar com tudo, e aí você vai trazer suas facilidades, né, é um conteúdo mais de venda, mas que também faz sentido aqui, né, para o que a gente está falando, que é do lucro da sua empresa. Eu quero te ajudar a lucrar, porque não adianta, tem muita gente que sabe fazer laço, que desenvolve muito bem os laços, mas não sabe escolher os laços que vai trabalhar, não faz escolhas estratégicas nesse sentido na hora de incluir um modelo específico dentro do seu catálogo, não sabe, por exemplo, precificar, né? Então, tudo isso é uma consequência que nasce dessa escolha inicial.
além da técnica que você vai aprender aqui comigo durante 8 aulas, que eu vou te ensinar laços, modelos de laços que me ajudam a lucrar muito na Babyliss. Para que você lucre de verdade aí no seu negócio, você precisa levar em consideração o seu poder de investimento. A grande maioria das artesãs começa com pouco dinheiro e ainda depois que elas começam a vender, não sobra tanto dinheiro no caixa assim, não é verdade? Porque muitas vezes no início a gente não sabe tomar essas decisões acertadas, a gente não tem um olhar mais criterioso, a gente não sabe olhar para o nosso trabalho com laços como uma empresa, então isso tudo dificulta. Então, analise o seu poder de investimento. Quanto menos dinheiro você tem para investir, mais assertiva tem que ser suas escolhas. Mesmo que alguém esteja fazendo muito dinheiro porque está investindo no aplique do momento, não significa que para que o seu negócio lucre, você também precisa fazer isso, tá? Considere o seu poder de investimento e respeite seu poder de investimento. Isso é importante para a saúde do seu negócio. Tenha clareza da sua capacidade produtiva. A gente, enquanto artesã, a gente só tem 2 mãos, tá? Se você trabalha sozinha, principalmente, que é a realidade da maioria, quase todas, quando a gente trabalha sozinha, com 2 mãozinhas, a gente tem uma capacidade produtiva limitada. Não adianta você querer fazer coisas que você não domina, você vai perder muito tempo. Então, foca naquilo que faz sentido para você. E eu sempre tive consciência disso, talvez porque eu não seja uma artesã de mão cheia, não tenho dom, não nasci com dom. Eu fui desenvolvendo a habilidade. E eu sempre tive clareza que eu queria focar em laço boutique, que era o que eu gostava, era o que eu sabia que ia funcionar para vendas, né? O laço boutique é um dos laços mais vendidos no Brasil. Então, eu fui inserindo outros modelos aos poucos, à medida que eu já me sentia segura com o meu laço boutique. Eu comecei com os laços RN, e aí depois eu fui inserindo uma coisa ou outra, ajustando ali, seguindo uma tendência ou outra, porque o momento do meu negócio já me permitia. Então, antes de você pensar em aprender o próximo laço, você aprende a técnica, você aplica, você treina, você repete, você aprimora. E aí depois, o que vai acontecer? Com isso, a sua capacidade produtiva, ela vai ficar cada vez melhor. Quando você consegue atingir um nível de excelência em uma técnica, você consegue produzir em menos tempo e com um melhor resultado. E isso interfere na sua capacidade produtiva e, consequentemente, também no seu lucro. Outro ponto, busque fazer um alinhamento com o público que você quer atender, com o produto que você quer vender. E quando eu falo sobre produto alinhado com o público, tem a ver não só com o modelo que você vai trabalhar, como também escolhas em relação a materiais. Por exemplo, se você decide que você vai trabalhar com um público de mães de recém-nascido, com mães gravidinhas, né? Você vai trabalhar com laços RN. Você precisa escolher laços que estejam alinhados com esse público, ou sejam laços pequenos, na faixinha, mas também precisa pensar de forma estratégica como é que você vai investir o capital da sua empresa em materiais específicos para que esse produto se mantenha alinhado com o público. Você não vai comprar 20, 30 cores de fita, porque dentro desse público específico existem algumas características que predominam. Ou seja, um laço, ele é um acessório de moda. Como é que são as roupinhas de laços RN? Elas são de cores bem específicas, cores mais leves, cores mais neutras, então tons quentes, tons mais clássicos, como branco, bege, rosa bebê, vermelho, nude. Então, de que adianta você querer focar num público de laços RN, trazer toda essa consciência para dentro do seu negócio e na hora de investir em materiais, você vai investir em materiais que não vão funcionar para esse público. Ah, eu vou investir em marrom, eu vou investir em tons mais fortes, talvez venda em um determinado momento do ano, seja no inverno, numa estação mais específica, que traga um pouco dessas cores, mas também você vai investir com cautela. Por exemplo, em março a gente já vai começar a pensar na coleção outono-inverno. Aí a gente tem a presença do jeans, a gente tem a presença de algumas tendências como a oncinha, o caramelo bem forte, alguns tons como o verde oliva, como o vermelho bordô, mas não necessariamente você precisa focar em todos os tons invernais, entende? Então, esse alinhamento é tanto em relação ao produto, como também aos materiais que você vai investir para a produção desses produtos. E aí, de certa forma, a gente já toca em um outro ponto importante, que é você investir de forma consciente em materiais.
Então, quando você tem todo esse planejamento do seu poder de investimento, quando você sabe o quanto você pode investir, qual o seu limite para investir em novos materiais, em novos modelos, quando você sabe, entende ali já como funciona a sua produção, no que você é melhor, no que você não é tão boa, o que você tem que focar mais, o que você não precisa focar tanto, porque o tempo que você leva para produzir uma peça vai interferir no custo dela. Quando você entende que a escolha de produtos precisa estar alinhada com o público que você quer atender, consequentemente, isso nos leva a um caminho de preocupação também com o que a gente vai investir. Né, como a gente vai investir. E algo bem importante, e que eu vejo que isso acontece bastante, que eu fazia também quando eu comecei a trabalhar com laços, era comprar material picado. E isso está diretamente ligado a uma escolha de variedade muito grande de modelo. Quando você quer trabalhar com muitos modelos, você, inicialmente, por ter um poder de investimento mais limitado, você não consegue investir numa quantidade específica de um material. Exemplo, eu quero investir em 5 cores de fita. E aí, eu não consigo comprar peças completas, então eu vou comprando picadinho. E qual a consequência disso? Você posta, você vende, chega outra cliente, quer comprar e você não tem mais para vender. O que você tem que fazer? Você tem que parar, você tem que ir lá no centro da cidade, você vai gastar tempo, vai gastar o dinheiro para você se locomover. O preço do metro da fita, ele é diferente do preço da peça da fita. Então, tudo isso acaba desaguando em um planejamento de compra assertivo. A gente precisa dessa consciência. Depois que a gente escolhe com que a gente quer trabalhar, de acordo com todos esses pontos que eu trouxe aqui, a forma como eu vou investir, a forma como eu vou comprar material, ela se torna mais efetiva e eu evito de investir o meu dinheiro em material que eu não vou conseguir utilizar, porque não adianta vender bastante e comprar também na mesma medida. E muitas vezes a gente acaba pegando todo o dinheiro das nossas vendas para comprar mais material. Material que a gente nem vai conseguir fazer por conta da nossa capacidade produtiva limitada. Esse material vai ficar na sua prateleira, na sua gaveta e é dinheiro parado. E você está comprometendo o lucro da sua empresa. Por quê? Porque você só vai conseguir lucrar quando a quantidade de dinheiro que entra no mês for maior do que a quantidade que sai. E, por fim, para a gente finalizar essa aula aqui e já partir para a aula prática, que eu sei que você está morrendo de ansiedade, eu também estou morrendo de vontade de já liberar a primeira aula, lembrando que serão 8 aulas técnicas, tá? Eu quero te dar aqui um último direcionamento. Faça anotações de tudo que entra, de tudo que sai, dos modelos que você decidiu trabalhar, quanto de material que você vai usar em cada modelo, faça a precificação correta desses produtos. Precificação é um tema para a gente trazer aqui em outro momento, inclusive, que é algo mais complexo e também vai interferir no seu lucro. Mas se você fizer todas as anotações, inclusive do que você vende, de quais modelos estão saindo mais, quais modelos não estão saindo tanto, quanto você faturou no determinado mês, quanto você investiu naquele mês, para você ter uma noção mais completa de todo o seu negócio, para você conseguir fazer ajustes, para você conseguir perceber o que não está funcionando tão bem, o que está funcionando e você precisa manter ou até focar um pouco mais nisso, ou seja, para que você tenha clareza dos acertos e dos erros que você está cometendo dentro da realidade do seu negócio, para que você se torne independente do que o outro, do que o mercado está fazendo, porque você está dentro desse processo, vivenciando a evolução do seu negócio e compreendendo cada vez mais como você pode agir, tomar decisões para que você tenha cada vez mais clareza e segurança de como agir dentro do seu negócio, para que você tenha sucesso, para que você se mantenha em crescimento, ou seja, para que você consiga vender e obter lucro, porque nem sempre vender significa lucrar. Tá? Porque se você não tiver todos esses pontos aqui que eu trouxe para você em equilíbrio, muitas vezes você está vendendo, mas está pagando para trabalhar, porque todo o dinheiro que está entrando de venda, você está deixando escapar por não saber fazer essa gestão, e toda gestão começa a partir do conhecimento, né? Você precisa conhecer seus números, conhecer a sua realidade, para daí então você fazer sua gestão. Espero que com essa aula eu tenha conseguido te ajudar a ter uma noção mais ampla do que é preciso
para ter um negócio de laços lucrativos que vai além da escolha dos laços, mas essa escolha ela vem e reflete em várias outras. E te espero na próxima aula, que será uma aula técnica de laços. Mas antes, deixe seu like aqui nessa aula para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, entregar para mais pessoas, para a gente ajudar mais pessoas. E não esquece de se inscrever aqui no canal para que você possa ser avisada das próximas aulas. Beijo!